Entenda o que está acontecendo entre Israel e Palestina, um dos mais longos confrontos da história da humanidade. O conflito entre Israel e Palestina perdura há mais de 70 anos. Desde a fundação do Estado judeu, sucessivas guerras aconteceram. As raízes históricas do conflito remontam ao Império Romano. O principal motivo do conflito entre Israel e Palestina é a disputa pelo território. As duas partes clamam que a região da Palestina deve pertencer ao seu povo, guerreando para adquirir a propriedade total dessas terras. Durante a década de 1930, em várias partes da Europa, mas principalmente na Alemanha, com a ascensão de Hitler, a perseguição aos judeus intensificou-se. Como resultado disso, a migração de judeus para a Palestina aumentou consideravelmente. Em 1931, o número de judeus na Palestina estava na casa dos 174.600. Em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, e, com ela, o Holocausto. O Holocausto foi a perseguição e eliminação em grande escala dos judeus e outras etnias pelos alemães seguidores do nazismo. Foram criados campos de concentração e de extermínio para esse fim, como o de Auschwitz, e políticas de Estado, como o Plano Juízo Final. Durante o conflito mundial, na Palestina, os árabes muçulmanos se aliaram à Alemanha, pois tinham dois inimigos em comum: os judeus e, em menor escala, os britânicos. Em 1936 houve uma revolta árabe contra seus vizinhos judeus e seus dominadores britânicos. Para resolver a questão, os governantes ingleses montaram a Comissão Peel, liderada por Lord William Peel. O grupo estudou o problema e concluiu que o motivo da violência é que dois povos buscavam governar o mesmo local. A Comissão Peel propôs criar dois estados independentes para solucionar o problema. A proposta pesava em favor dos árabes: 80% do território seria árabe e 20% seria judeu. Os judeus aceitam a proposta, mas os muçulmanos rejeitam e retomam a onda de violência. No fim da guerra, com a derrota da Alemanha, os palestinos sofreram um duro golpe. Devido ao Holocausto, a ideia da criação do Estado de Israel ganhou muita força dentro da comunidade internacional. Auxiliados principalmente pelos judeus dos Estados Unidos, os judeus europeus sobreviventes passaram a emigrar em massa para a Palestina. Os judeus criaram organizações paramilitares como o Haganah e começaram a fazer ações para ocupar o território e tornar Israel independente da Grã-Bretanha. Os ingleses, a autoridade colonial da região, abriram mão de seu domínio e entregaram a disputa de palestinos e judeus para a Organização das Nações Unidas. Os principais conflitos entre Israel e Palestina vieram após a divisão da região pela ONU. Havia nessa divisão uma grande contradição, pois os judeus, que correspondiam a 30% da população, ficariam com uma parcela maior do território. Os palestinos, por sua vez, correspondiam a 70% da população e ficariam com uma parcela menor. A proposta foi aceita pelos judeus, mas foi rejeitada pelos árabes. Mesmo assim, foi aprovada na Assembleia Geral da ONU no dia 29 de novembro de 1947. No ano seguinte, os britânicos se retiraram da Palestina e, em 14 de maio de 1948, foi proclamada a fundação do Estado de Israel. A resposta árabe foi imediata. No dia seguinte à proclamação do novo Estado, Egito, Síria, Líbano, Iraque e Transjordânia, atual Jordânia, atacaram Israel. Cerca de 750 mil árabes que viviam na região foram obrigados a fugir por causa do conflito. Por outro lado, 800 mil judeus residentes em países como Síria, Iraque, Tunísia, Líbia e Iêmen deixaram seus lares às pressas para se tornarem cidadãos de Israel. Cerca de 600 mil migraram para Israel e o restante, 200 mil, foram para os Estados Unidos. Em 1949, apenas um ano depois do início do conflito, viria a vitória israelense. Tal feito garantiu a sobrevivência do país, mas este era apenas o início das guerras entre Israel e Palestina. Elas duram há mais de 70 anos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar seus pensamentos e ideias nos comentários. Até a próxima!